Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com a vida dos alunos da Faculdade Teológica Berianos. Meu nome é William Bernardino Pereira. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos reformadores, que é chamado de Ulrico Zwingli. Ulrico Zwingli nasceu em janeiro de 1484, menos de 2 meses depois de Lutero, em uma pequena aldeia da Suíça. O seu conhecimento preliminar da sua vida foi dado pelo seu tio. Depois ele foi estudar na Basileia e depois em Berna, escolas onde estava muito comum o humanismo. Depois, quando cresceu um pouco mais, ele foi estudar na Universidade de Viena e depois voltou para a Basileia. Quando ele recebeu o título de mestre em artes em 1506, ele deixou os estudos formais e se tornou sacerdote na aldeia de Glaurus, ou Glarona. Porém, ele continuou seus estudos humanistas e chegou a dominar o grego. Os humanistas daquela época, eles tinham a preocupação de estudar as coisas mais antigas. Então ele começou a estudar bastante e se aprofundar no grego, porque naquela época começou a chegar muitos livros, porque eles só tinham a Vulgata Latina, mas chegou livro, começou a chegar bíblias em grego, e ele começou a estudar o grego e se aprofundar nisto. Isso os humanistas tinham. Em 1512 a 1515, Zwingli ele começou a acompanhar um contingente de mercenários que saíam do seu distrito em campanha. Ele muito alegre, porque estava indo a favor de Roma. Na sua primeira expedição, eles saíram grandiosamente vitoriosos. Mas ele observou que os seus compatriotas se davam ao saque, se davam a todo tipo de coisas horrendas. Mas na sua segunda expedição, eles tiveram uma derrota muito impactante para eles. E depois ele passou 10 anos em Glaurus. Zwingli ele se tornou um paroco, uma abadia no centro das peregrinações. As pessoas iam lá, vendiam relíquias, colocavam relíquias para as pessoas verem, ossos, todo tipo de relíquias ali. E ele se indignou com isso. E ele começou a pregar contra estas coisas. Depois, ele se tornou um paroco na cidade de Zurique. E as pessoas começaram a perceber que suas pregações eram ele se assemelhava muito a Lutero, que já estava sendo divulgado muito em muitos lugares, porque ele pregava contra as indulgências, pregava contra essas coisas, mas os estudos dele não chegaram. Ele não foi da mesma forma de Lutero, que era atormentado espiritualmente e chegou a essas conclusões. Não, o estudo dele foi utilizando métodos humanistas. E ele chegou a essas conclusões. A indignação dele com a superstição do povo,
com a expoliação dos objetos em parte de alguns líderes eclesiásticos, além do serviço mercenário, indignava muito a ele ver a superstição do povo, como valorizavam aqueles objetos, os líderes ali, como eles davam valor aos mercenários. Isso o irritou profundamente. Mas em Zurique, ele começou a ter uma grande autoridade. Que até mesmo quando chegou um vendedor de indulgências, ele conseguiu convencer o governador a expulsar este homem. E até mesmo quando Francisco tentou com a confederação levar jovens mercenários para guerrear, ele conseguiu convencer que ninguém fosse para lá. Ele conseguiu, aquele pregador, fazer que as pessoas não fossem. Se vendessem a Francisco e ao Papa. E ele cada vez mais fazia ataques, não às pessoas, mas às superstições que as pessoas tinham, mas ao Papa ele transferia grandes ataques contra ele. E muitas pessoas começaram a acusar que ele tinha copiado de Lutero. Mas ele dizia com suas próprias palavras que antes de ter conhecido as doutrinas de Lutero, ele chegava a conclusões semelhantes com base nos estudos da Bíblia. Ele não tinha copiado de Lutero, mas ele tinha estudado a Bíblia e chegado às mesmas conclusões, que a salvação era pela fé somente. Zwinglio, ele começou a se levantar e fazer rompimentos com Roma, porque ele começou, a sua jurisdição ali era de Constância, e ele começou a pregar contra as leis de jejum, as abstinências, contra o celibato. E o Papa, na época, o Adriano IV, tratou de acalmar o zelo, fazendo promessas de tratados. Então, mas o Zwinglio, de forma nenhuma, ele persistia em posição e conseguiu que o conselho convocasse um debate entre ele e o vigário do bispo sobre as doutrinas que ele pregava. Zwinglio, ele defendia arduamente as suas teses baseadas nas escrituras. O vigário não respondeu nada. Quando perguntavam para ele se ele não falaria nada, ele ficou sem nenhuma, não falou nada. Quando ele foi que provasse que Zwinglio estava errado, que ele estava enganado, ele se negou a fazê-lo. O vigário negou-se a fazê-lo. O conselho, então, o conselho da cidade declarou que este podia continuar pregando livremente. Essa decisão por parte do conselho da cidade marcou um rompimento com Zurique, com o episcopado de Constância, e consequentemente, com Roma. Zwinglio, com apoio do conselho, ele foi levando avante a reforma protestante, que consistia em restaurar a fé e das práticas bíblicas.
Diferente de Lutero, que olhava para as Escrituras e falava aquilo que a Bíblia não condena está liberado. Zwinglio, de forma nenhuma. Zwinglio, ele olhava e falava que se as coisas não fossem claras nas Escrituras, deveria ser abolido. Até o uso do órgão, por não estar escrito nas Escrituras, ele aboliu. Ele arrancou todas as imagens de dentro da igreja. Ele fez mudanças grandiosas lá, trazendo a ceia, ambas as partes, o pão e o vinho para todos. Com os seus ensinamentos, muitos sacerdotes, monges e freiras começaram a se casar. Com os seus ensinamentos, um sistema educacional público e geral, sem distinção de classes, sem discriminação de pessoas, surgiu. Os pregadores, os leigos, pregavam e propagavam tudo o que Zwinglio estava dizendo. Então, Zwinglio, como a Confederação da Suíça eles começaram como a Suíça eram vários grupos, eram vários locais, eram vários lugares, eram vários governadores que dominavam seus locais. Então, cada um poderia escolher o grupo que quisesse. O Zwinglio conseguiu realmente conquistar que as pessoas tomassem Zurique como uma cidade protestante, mas os outros eram independentes, eles poderiam escolher alguns grupos, alguns locais da Suíça se aceitaram ser de Roma, mas Zurique se tornou um lugar protestante, era independente, eles escolhiam a qual religião servir. Ele, Zwinglio, fez um tratado tão importante à igreja. O tratado dele era tão importante, suas teses que veio ao público em 14 de julho de 1523, os seus 67 artigos. O seu primeiro artigo, ele diz que todos os que dizem que o evangelho não é válido sem a confirmação da igreja é calúnia a Deus. Então observa que ele condenava a igreja católica e dizia que eles tinham que autenticar, mas ele disse ao contrário. A Bíblia ela é válida, mesmo sem a confirmação do homem. O homem não precisa confirmar as Escrituras. Ele coloca por terra a autoridade da Igreja Papal, porque ele coloca que as Escrituras elas são infalíveis. Lutero no começo não começou a atacar diretamente, mas Zwinglio nos seus artigos ele ataca severamente essa autoridade papal da igreja. Ele ataca essa calúnia que ela se levanta contra as Escrituras. A soma das substâncias do Evangelho é que o nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus, deu a conhecer a vontade de seu Pai Celestial e tem com sua inocência e justiça nos libertado da morte e reconciliado com Deus. É Jesus Cristo que nos reconcilia com Deus. É Ele que revela o Pai, não é a igreja, mas é Jesus Cristo.
é pelas suas escrituras que estão ali. Daí, Cristo é o único caminho para a salvação para todos os que já foram e são e serão. Ele é a única salvação. A esperança é Cristo. É o seu terceiro artigo. Quem procura ou aponta a outra porta erra. Sim, ele é um assassino de almas e ladrão. Ataca novamente a Igreja Católica, dizendo que Jesus é a única salvação, que erra quando nós dizemos outra porta, se não for Cristo. Portanto, todos os que consideram outros ensinamentos equivalentes ou maiores do que o Evangelho não sabem o que é o Evangelho. O Evangelho está acima de qualquer ensino humano, pois Jesus Cristo é o guia e líder prometido por Deus a todos os seres humanos cuja promessa foi cumprida. Então, observamos que todas as teses, as 67 teses dele, são demonstrando que a Bíblia é a verdade. E em outubro de 1531, as 5 regiões católicas reuniram seus exércitos em Zurique. De surpresa, os defensores tiveram que apenas tempo de preparar, pois não sabiam quem atacava, até que vieram os pendões dos inimigos do horizonte. Zwingli saiu com os primeiros soldados dispostos a oferecer resistência, enquanto o grosso exército se preparava para defender. E em Capel, as regiões católicas derrotaram Zurique, e Zwingli veio a morrer em combate. Zwingli, outra curiosidade de Zwingli, era a predestinação dele. É algo que seduz nacionalmente o caráter de Deus. Para reformador de Zurique, a melhor prova da predestinação é que se Deus é onipotente e onisciente, tem de saber tudo e determinar tudo. Era o pensamento do alemão. Tudo foi determinado por Deus. A predestinação para ele era que Deus tinha determinado todas as coisas para ele. Zwingli, ele cria que o retorno às fontes devia ser o princípio orientador da reforma. A parte desse retorno consistia em desfazer todas as inovações feitas ao decorrer dos séculos, por mais insignificantes que fossem. Ele era totalmente radical a tentar tirar tudo. Tirou espadas, tirou muitas coisas. Alguns dizem que ele tirou até todos os instrumentos, que o culto tinha que ser limpo, um lugar limpo de imagem de todas as coisas que tinham sido colocadas que não eram da igreja primitiva. Então ele tirava todas essas coisas. Ele queria um culto simples, que levasse o crente para o material medieval, o uso exagerado dos sentidos. Ele tirou todas essas coisas, porque ele queria um culto limpo. Ele olhava e via todas essas coisas diferentes. Para Zwingli, os elementos materiais e ações físicas que acompanhavam não eram mais que símbolos e sinais da realidade espiritual. Ele está falando da ceia. A ceia para ele era algo simbólico, quanto para Lutero era a consubstanciação. Cristo, quando você tomava o pão e o vinho, ele se tornava consubstanciação. A Igreja Católica dizia transubstanciação, que Cristo se tornava realmente
pão e o vinho. Para Lutero, ele se fazia presente nos objetos, mas continuava sendo pão, continuava sendo vinho. Para Zwinglio, era só um memorial da parte de Deus. Memorial de Deus, um símbolo que fazia em memória de Cristo. Que Deus abençoe os alunos da Faculdade Teológica Bereana.